Pai, eu quero nesse momento, Senhor, consagrar esse tempo ao Senhor, Pai. Que não seja apenas um tempo de uma palestra, mas que seja um culto ao Senhor, onde o Senhor falará aos nossos corações, o Senhor falará através da minha vida, o Senhor falará também diretamente aos corações. Eu te peço em nome de Jesus que a tua unção esteja aqui, disponível para falar e para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer e que ninguém mais pode fazer sem o Senhor. Amém. Diga: as minhas contas estão pagas, o meu Senhor está vivo e eu sou alegre, eu sou feliz. Amém. Que bênção, queridos. Agradeço o Ministério de Música, vocês são uma grande bênção. Então, eu tenho uma palavra para compartilhar. Eu compartilhei uma palavra parecida com a que eu vou compartilhar agora no segundo culto. No primeiro culto também me veio como inspiração falar a respeito de um tema que eu chamei rompendo com o passado e vivendo novidade de vida. Diga: rompendo com o passado e vivendo novidade de vida. Amém. Então eu gostaria que, sem demora, você abrisse a sua Bíblia comigo e fosse lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12. Quantos amam a palavra de Deus? Eita, que bênção. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Versículo 12 diz: o apóstolo Paulo, amados, o apóstolo Paulo aqui é quem está escrevendo a igreja de Filipos, e ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo: eu não estou perfeito ainda. Quem se identifica com Paulo aqui? Quem ainda não se sente perfeito? Levante sua mão, só quem não se sente perfeito. Amém. Se você viu alguém sentar com a mão levantada, diga para ela: rapaz, como é se sentir perfeito? Paulo, ele dizia: eu não me sinto perfeito. Eu gosto demais, queridos, aqui, porque Paulo foi um dos homens mais usados por Deus na Bíblia, né? E Paulo, um homem que pregou a palavra, o evangelho, para praticamente a Ásia inteira. Paulo estava pregando a palavra, ele demorou tanto na pregação que uma pessoa caiu do terceiro andar, morreu. Ele foi lá, ressuscitou o homem e continuou pregando. Então, era um grande homem de Deus mesmo, né, queridos? E Paulo, diante de tudo isso, ele dizia: eu não alcancei ainda a perfeição. Então, Deus pode usar pessoas que não são ainda perfeitas. Aleluia! Se Deus pode usar alguém que não é perfeito, Ele pode me usar e Ele pode te usar. Se prepare, Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na sua vida, através da sua vida. Isso é muito importante, queridos. Jesus, ele disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Leve sobre vós o meu fardo. Aí ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo é leve, isso quer dizer que não é pesado, ok, queridos? Ou seja, você pode carregar. O fardo de Cristo é um fardo que você pode carregar. Nunca será leviano, mas sempre é leve. Leviandade é você tratar aquilo que é sagrado como se fosse comum. Leviandade é você tratar as coisas de Deus como se fosse coisa de homens. A palavra de Deus não é a palavra de homem. A palavra de Deus pode ter até sido falada por homens, mas é a palavra que vem de Deus. Ok? Leviandade é quando a gente trata um culto como uma palestra. Quando a gente vem aqui e diz: rapaz, eu vou ouvir um culto e eu vou ver, rapaz, o que será que aquele pastor vai dizer? Não pense, não crie expectativa no que o pastor Jacques pode dizer para você, mas crie expectativa no que o Espírito Santo quer e vai falar com você nessa noite. Crie expectativa, fala: Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir do Senhor, apesar do pastor Jacques, mas fala comigo. Isso é você entender, queridos, que o culto
é sagrado, é de Jesus. Esse é o seu culto. É você fazer um culto com sinceridade. Aleluia. Sem leviandade, amém? Então o evangelho ele não é leviano, mas ele deve ser leve, não deve ser pesado. Aleluia. As coisas de Deus, queridos, sempre são boas, perfeitas e agradáveis. Sabe, certa vez você pode pensar, uma pessoa pode chegar para você, eu estava até conversando com os irmãos ontem, e você pode pensar, rapaz, as coisas acontecem porque eu sou desse jeito, porque eu estou querendo fazer as coisas certas, ninguém gosta de mim. Imagina um crente diz, ninguém gosta de mim porque eu gosto de fazer as coisas tudo certinho. Não, ninguém vai deixar de gostar de você porque você está fazendo certo. Ninguém vai deixar de gostar de você porque você está pregando a palavra. Quando eu digo ninguém, é as pessoas de um modo geral, ok? Pode ser que tenha alguém que realmente não venha ir com a sua cara, até porque nem Jesus agradou todo mundo, ok? Mas normalmente quando uma pessoa não agrada ninguém é porque essa pessoa é chata, ok? Jesus, ele agradava, queridos, as pessoas. Não é que ele vivia para agradar as pessoas, ele vivia para agradar a Deus, e quando você vive para agradar a Deus, você vai agradar as pessoas também. Em Romanos capítulo 14, a gente sempre cita esse versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqueles que deste modo servem a Cristo, é agradável a Deus e aprovado também pelos homens. Então, eu quero te dizer, queridos, que tudo o que está dando errado na nossa vida, não é porque estamos fazendo algo certo. Pastor, explica isso aí. Você nunca vai deixar de viver o melhor de Deus porque você está fazendo as coisas certas. Tem gente que diz, rapaz, tu está sofrendo na tua casa com a tua mulher porque tu é bom demais para ela. Você já ouviu alguém dizer isso? Rapaz, tua mulher está desonrando porque tu é bom demais para ela. E isso é uma mentira, queridos. Ninguém vai deixar de experimentar o melhor de Deus no seu casamento porque é bom demais. Outros podem dizer, rapaz, eu não estou prosperando financeiramente porque eu sou certo demais. Porque se eu tivesse sendo desonesto, aí sim eu iria prosperar. Aí tem gente até que diz, rapaz, tu também só quer ser certo, por isso que tu não vai para frente. Você já ouviu alguém dizendo isso? Ninguém vai deixar de prosperar porque está fazendo certo, queridos. Fazer o que a palavra de Deus diz nunca vai colocar você para baixo. Sempre vai colocar você para cima. Praticar a palavra no seu casamento, ser um bom marido, ser uma boa esposa, isso não é o que pode fazer as coisas não irem bem. Pelo contrário, isso é o que vai fazer as coisas irem bem. Agora, pode ser que tenha alguma outra coisa que ainda precisa ser acrescentada ou removida da sua vida. Aleluia. Então, Paulo está dizendo, eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Então, chave número 1 para você avançar é você esquecer as coisas que ficaram para trás. Enquanto você está preso no passado, você não avança. Enquanto você não experimenta o melhor de Deus para você hoje, você não vai conseguir avançar. Quando você está preso no passado, você não consegue experimentar o seu presente. Muitas pessoas estão tão presas no passado que elas não conseguem nem ver o bem que está diante delas. Isso acontece em todas as áreas, queridos. Inclusive na vida espiritual. Algumas pessoas dizem, rapaz, depois que eu cheguei a ser crente, parece que minha vida piorou. Antes, quando eu não era crente, quando eu não servia a Deus, parece que eu tinha mais dinheiro, as coisas fluíam mais fácil. Depois que eu comecei a ser crente, piorou. Ela está olhando para o passado. E quando você olha para o passado com esse entendimento, você só vê aparentemente as coisas que pareciam boas. Mas você não vê para onde você estava indo. E você não lembra das coisas ruins que estavam lá atrás. E você deixa de experimentar o que tem de bom hoje, a graça de Deus, o favor de Deus que está disponível sobre a sua vida hoje. Você sabia que existe a bondade de Deus disponível para você hoje?
Você sabia que as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis sobre a sua vida hoje? Eu gosto de uma frase que um grande homem de Deus, ele falava. Ele dizia que todos os dias, o nome desse homem era Oral Robert, um homem fazia, assim, Deus usou esse homem para fazer muitos milagres, inclusive milagres criativos, ao ponto de orar por uma pessoa que não tinha as mãos e as mãos aparecer. Então, esse homem, ele tinha uma frase, um homem de muita fé, e ele dizia: todos os dias um milagre vem na minha direção, e eu decido aproveitar, eu decido tomar posse. Ele não estava preso no milagre de ontem, ele sabia que existia um milagre para ele hoje. Quando você experimenta o milagre de hoje, queridos, você se qualifica para o milagre de amanhã. Por exemplo, imagina, eu dei esse exemplo, eu creio que foi pelo Espírito. Imagina que todo dia Deus te dá oportunidade de subir um degrau na vida. Todo dia Deus abre espaço para você subir um degrau na vida. Se você subir esse degrau hoje, quando você chegar amanhã, você vai ter esse outro degrau para você subir. Ok? Então, você estava aqui vendo em um nível, experimentando em um nível. E você sabe, Deus tem um degrau para eu subir hoje. E esse um degrau, queridos, é em todas as áreas da sua vida. É no seu relacionamento, em primeiro lugar, com Ele, revelação, entendimento do Senhor. Porque tudo provém de Deus. A coisa mais importante que você precisa ter na vida é o seu relacionamento íntimo com o seu Pai. É dele e da sua palavra que vem todas as coisas para você. Então, todo dia tem um crescimento espiritual. E todo dia há uma janela de crescimento, há um degrau de crescimento espiritual. Então, você pode dizer: eu sei, hoje tem um crescimento espiritual para a minha vida e eu decido tomar posse, eu vou levantar. Se você subiu hoje, quando for amanhã, você vai ter um outro nível para subir. Mas se hoje eu negligenciar o meu crescimento, eu te pergunto, amanhã eu posso estar no nível que eu poderia estar amanhã? Não. É como uma academia. Quando você vai para a academia, imagina, você vai para a academia uma semana. Imagina que esse nível aqui é uma semana de treino. Se você fizer uma semana de treino, o que é que vai acontecer? Você vai subir para o outro nível. Na próxima semana você vai poder pegar esse peso aqui. Mas se nessa semana você não subir para cá, na outra semana você já sobe para cá? Não. Na vida espiritual é assim também, queridos. As bênçãos de Deus estão disponíveis para você hoje. E você precisa tomar posse das bênçãos de Deus que estão disponíveis para você hoje, para vir para aqui. É o que Paulo está dizendo, ó. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante de mim. Existe algo adiante de você hoje, nesse culto. Esse culto, você pode experimentar, ter uma experiência com Deus nesse culto diferente da semana passada. Todo dia tem algo novo de Deus para você. Deus não repete o prato. Deus sempre tem algo novo. Há uma porção da unção de Deus e você precisa tomar posse. Se você não tomar posse do novo de Deus que tem para você hoje, você vai ficar preso no seu passado, no seu ontem, ou até mesmo no seu presente. Você não pode ser refém do seu passado, nem mesmo do seu presente. No seu presente, Deus tem um aumento. Aleluia! Ei, pegue isso. No seu presente existe um aumento. Existe um aumento de unção, de revelação, de entendimento, de crescimento e de fortalecimento espiritual para você hoje. Nesse culto, você pode sair daqui mais robustecido. Mas o inimigo, ele quer te prender nas coisas do passado. E ele vai trazer vários argumentos. Dizer, rapaz, você não é digno de subir para esse nível. Porque você pecou essa semana. Você errou. Ou, rapaz, só em você estar servindo a Deus, só em você estar no culto já está bom demais. Só em você estar ouvindo já está bom demais. Mas Deus não está dizendo que só em você estar ouvindo está bom demais. Deus está dizendo, prove e veja. Ele coloca uma mesa para você. A graça de Deus é a bondade de Deus estendida para você. A graça de Deus é Deus se mostrando bom e disponibilizando para você pegar aquilo que você não merece, mas que pela bondade dele, ele diz, pegue. Aleluia.
E aí o inimigo ou os seus pensamentos, ainda não renovados pela palavra, vão dizer: você não é digno de pegar. Você não é bom o suficiente. Mas você não vai subir para aqui porque você é digno ou porque você é bom. Você vai subir para aqui porque há uma graça de Deus disponível para você. E Deus é bom o suficiente para te trazer. Não é pela sua bondade, mas é pela bondade dele que ele te traz para cá. Aleluia. Então quando você toma posse, você vai vir para cá. Isso é experimentar novidade de vida. É todo dia você esquecer das coisas que você viveu no passado, sejam coisas ruins ou até mesmo coisas boas, e experimentar o melhor de Deus para hoje. Aleluia. E quando você experimenta o melhor de Deus para hoje, você está qualificado para o melhor de Deus de amanhã. Todo dia Deus tem o melhor de Deus para você. Aleluia. E você vai crescendo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prosseguir é algo contínuo. Todos os dias tem algo novo de Deus para a sua vida. Todos os dias há um crescimento espiritual. Todos os dias há um novo nível de fé. Todos os dias há um novo nível de unção, que é o poder de Deus disponível para ser liberado através da sua vida, para a vida da pessoa que está do seu lado. Deus, Ele quer manifestar a unção dEle, que é o poder dEle na sua vida, para alcançar o seu vizinho, alcançar o frentista do posto de gasolina, alcançar um empresário onde você trabalha, o seu colega, alcançar o colega de trabalho da empresa, o colega de estudos na sala de aula. Deus, Ele quer te usar aonde você está, e Ele quer te usar hoje em um nível maior do que Ele te usou ontem. Aí você pode dizer: mas pastor, ontem ele nem me usou, porque eu não deixei. Mas Ele quer que você comece a deixar, a você subir de nível. Aleluia. Sabe, só tem um nível que você nunca vai subir, que é nível de filho. Você já chegou no topo, você já é filho de Deus, você já está assentado à direita de Deus, você já é filho. Mas um filho pode crescer, porque Jesus era filho e ele crescia. A palavra fala que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, diante de Deus e dos homens. Diga para alguém para você, diga aí: se Jesus crescia, então você pode crescer. Diga: eu posso crescer. Aleluia. Jesus crescia, mas era porque ele era criança, ele crescia em tamanho. A palavra fala estatura, sabedoria e graça. Aleluia. Estatura, sabedoria e graça. Sabedoria parece com graça, mas são coisas diferentes. Graça tem a ver também com o favor de Deus te acompanhando. Já pensou você crescer em graça? Aleluia, o favor de Deus que já está disponível para a sua vida, aumentando. Eu vou te explicar algo que não é graça, mas dá para você ter um pouco de ideia do que é graça. Quem aqui tem conta em banco ou tem cartão de crédito? Quando você compra um cartão de crédito, ou você recebe um cartão de crédito, você tem um limite já infinito normalmente? Não. Mas a partir do momento que você vai se relacionando, o que é que você ganha? Aumento de limite, de crédito. É ou não é? Ou seja, você vai se relacionando bem, você vai tendo aumento de crédito, de limite. Isso, eu não estou querendo dizer, queridos, que quando você aceita Jesus, você não tem acesso a toda a graça de Deus. Você tem o direito de desfrutar de toda a graça de Deus. Mas é como se ainda está meio travado algumas coisas. Não porque Deus não quer liberar, mas porque você não pode receber ainda. Por causa de limitações no seu entendimento e na sua convivência com o Pai. Está comigo, queridos? A graça para a salvação, você já recebeu. Se você morresse agora, você já iria direto para a glória. Aleluia. Já está com o Pai. Isso é maravilhoso. Salvo imediatamente. Na verdade, quando você aceita Jesus, você já está conectado com o Pai. Você e o Pai já passam a ser um. Mas existem níveis de favor, queridos, que podem ser aumentados sobre a sua vida. Eu não vou ministrar sobre isso, porque não é o objetivo.
Mas pega isso, depois você continua meditando. Eu quero te dizer que para você experimentar o novo, você precisa esquecer o velho. Para você experimentar o que Deus tem para você hoje, você tem que deixar o que aconteceu ontem. Aleluia. Seja bom ou seja ruim. Eu gostaria que você fosse comigo lá para Efésios no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 25. O apóstolo Paulo, agora escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo ele não tem lugar na sua vida, a não ser que você dê. Versículo 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda a malícia. Antes sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, olha, deixe as coisas do velho homem. Tem algo novo para nós experimentarmos, a vida de Deus, a natureza de Deus. Aí ele diz, aquele que mentia, deixa a mentira. Eu acho interessante aqui, ele diz, deixa a gritaria. Não tem jeito que tudo que resolvia era nos gritos. Tudo era no grito. Menino! Mulher, é tudo grito. A Bíblia diz, deixa a gritaria. Não saia nenhuma palavra torpe. Palavra que difama pessoas, palavra que diminui pessoas, palavras que expõem. Esse tipo de palavra é conversação torpe. Aí ele diz, sim, unicamente a que for boa para edificação. As palavras que salgam, as palavras que levantam. Aleluia. Ou seja, se você antes era aquela pessoa que era coxinha. Vocês conhecem o coxinha? Comediante coxinha. É um boneco, né? Que ele sempre fala mal das pessoas. Na frente, essa pessoa é um santo. Por trás é um demônio. Para frente, rapaz, esse cara é bom demais. Que coisa maravilhosa. É uma carniça. Ou seja, conversação torpe. Um nível de fala que, quando a pessoa não está presente, diminui aquela pessoa. A palavra fala, deixe isso. Você quer experimentar o melhor de Deus? Deixe a conversação torpe. Aí ele diz, longe de vós toda a amargura. Era amargurado. Sabe aquela pessoa o tempo todo? A vida para você é como fel. Não é uma... Tem gente, a Bíblia diz que o justo vive de fé. Tem gente que entendeu errado, pensa que o justo vive de fel. Aí a vida dele é amarga. Tudo é amargo, tudo é ruim. Aquela pessoa com a cara de tudo ruim. Nada presta, nada agrada. Mas Deus, a palavra fala lá no Éden, quando Deus estava construindo as coisas, ele chegou na terra, a terra estava sem forma e vazia. Capítulo 1 de Gênesis, você pode ler em casa. Deus chega na terra, a terra está sem forma e vazia, há trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus está pairando, não é? Sobre a face do abismo. E Deus diz, haja luz, e houve o quê? Luz. Houve luz, mas já havia árvores frutíferas? Não, no primeiro dia houve luz. Havia árvore frutífera? Não. Havia os animais? Não. Houve luz. Mas a Bíblia diz, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, Deus não é um Deus amargo. Deus é um Deus que celebra pelo bom que está sendo feito. Não está tudo completo, mas também não está tudo ruim. Aleluia! Celebra o bom que existe na tua casa.
Aí você entra na sua casa, aí vê lá um monte de coisa para ajeitar. A torneira da cozinha está pingando. Aí você diz, esse homem, meu Deus, eu estou falando já faz 6 meses, a torneira da cozinha já está pingando. Aí fica amargo. Abre a geladeira, aí vê lá, água e água. Às vezes abre e nem água tá só o litro vazio. Como diz um pregador, né? Tem gente que bebe e deixa só um dedinho de água porque acha que é um passarinho que vem beber depois dele. E não enche. Aí você amarga, rapaz, ninguém enche esse litro de água, não tem nada para comer aqui. Mas tem gente que está crendo pela geladeira, nem a geladeira tem. Tem mulher reclamando do marido que está deixando o pingo cair lá e não conserta há 6 meses, e tem mulher ainda crendo para o marido. E quando você fica lembrando das coisas do passado, preso no passado, ou preso no presente, nas coisas que estão no teu presente, sejam boas ou sejam ruins, você não avança para as novas, para a novidade de vida, para o melhor de Deus que já está disponível. Existe um melhor de Deus já disponível para você hoje. Aleluia, eu estou crendo para o melhor de Deus, manifestando na minha vida, manifestando na sua vida, manifestando nessa igreja, manifestando nessa cidade, manifestando na nação. Hoje. Ah, pastor, mas a nação vai mudar tudo hoje? Não precisa mudar tudo hoje, não. Se mudar eu hoje para melhor, se me mudar hoje para melhor, eu já estou feliz. Se mudar você hoje para melhor, glória a Deus, vamos celebrar. Se pintou um asfalto nessa cidade, obrigado, Senhor. Esse asfalto não estava pintado, agora já está pintado? Agora, às vezes, a gente começa a murmurar, queridos. A gente vai passando na rua, aí está lá uma reforma de... Meu Deus, uma reforma, eu vou ter que fazer um retorno, eu vou ter que dar um balão. E reclama porque vai ter que dar um balão, porque a cidade está parando para ficar melhor. Isso é com todos nós, queridos. Todo mundo precisa melhorar. Aleluia. Tem gente que diz, meu Deus, eu vou ter que pagar. Está chegando final de ano. Aí no lugar da pessoa celebrar, obrigado Jesus, porque o Senhor foi fiel, janeiro, fevereiro, março, abril. A pessoa já está pensando, meu Deus, já está chegando em janeiro. Eu já vou ter que pagar a escola do menino, vou ter que pagar o IPVA do carro, vou ter que pagar todas as contas da casa. Mas, querido, no lugar de reclamar porque está chegando o imposto do carro para pagar, vamos agradecer porque tem um carro para pagar imposto. Tem gente crendo ainda para chegar o carro. O Deus que dá o carro, ele dá o dinheiro. Igual o pastor Humberto disse que o Deus que dá a vaca, dá o capim. Sabe, eu ficava pensando, meu Deus, um dia, quando eu era criança, eu tinha uma tendência a ser uma criança preocupada. 13 anos de idade, 12 anos de idade, meus pensamentos eram, eu nunca vou poder casar, porque eu não consigo pagar hoje nem a conta de energia daqui de casa. Como é que eu vou casar? Tem que fazer feira, tem que pagar a conta de energia. Eu ficava preocupado. E se vier um menino? Deus, ele sempre vai manifestar a bênção dele. Lá na Paraíba, a gente dizia, Deus nunca dá o pote maior do que a rodia. Você conhece essa expressão? Ou seja, Deus ele vai liberar graça conforme ao crescimento que você já tem na sua vida. Agora, o que a gente tem que fazer, queridos? A gente tem que deixar o passado, deixar o presente e todo dia experimentar o melhor de Deus. Aí ele fala aqui, ó. Deixe a blasfêmia, deixe a amargura, deixe a cólera, deixe a ira, deixe a malícia. Sabe que tinha gente que era malicioso antes de ir para a igreja. Quando chega na igreja, continua malicioso. Tem que deixar a malícia para poder experimentar o que Deus tem para a sua vida hoje. Pastor, isso sou eu que deixo, não é Deus que vai tirar, não. Não, é você que tem que deixar. Isso é uma grande revelação. Tem coisa que a gente pensa que é Deus que vai tirar. Tem coisa que é Deus que tira. Mas a maioria é a gente que deixa. Aleluia, diga, Deus é bom.
Eu vou passar por outro ponto aqui, né, querido? Para a gente não ficar demais aqui. Vamos, eu quero ir com vocês. Não, eu não vou nem abrir esse texto, mas eu vou comentar. Jesus, ele diz, no Evangelho, ele diz, olha, lembre-se da mulher de Ló. Por que Jesus diz, lembre da mulher de Ló? Para que você não fique paralisado. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou o quê? Uma estátua de sal. Por que ela virou uma estátua de sal, queridos? Para quem não conhece a história, existia uma família na terra, que era a família de Abraão. O que aconteceu? Deus falou com Abraão, ainda quando ele chamava de Abrão, e Deus disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou abençoar até aqueles que te abençoarem. Aí Abraão, ele sai e ele leva o sobrinho dele, chamado Ló. Aí Ló vai com Abraão, e à medida que eles vão avançando na vida, Deus vai manifestando a bênção por meio da aliança que ele fez com Abraão, e Abraão vai crescendo. Só que Ló está associado com Abraão. E como ele está conectado com Abraão, a bênção de Deus que está sobre a vida de Abraão começa a tocar na vida de Ló. Porque Deus disse, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então Ló começa a prosperar, não porque Deus tinha uma aliança com Ló, mas porque Deus tinha uma aliança com Abraão, e Ló estava associado com Abraão. Então Ló começa a prosperar. O rebanho de Ló vai crescendo, o rebanho de Abraão vai crescendo. Chega um momento que o rebanho deles cresce tanto, esses homens crescem tanto, que a palavra fala que a terra não está mais conseguindo sustentar o gado dos dois ao mesmo tempo. Então começa a haver confusão entre os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló. E o que acontece? Briga, confusão. Abraão sabe, a bênção de Deus não vai ser liberada onde há contenda. Abraão chama Ló e diz, Ló, faz o seguinte, Ló, faça uma escolha. Escolhe ir para um lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Ló começa a observar. E ele vê as campinas do Jordão, que eram todas bem regadas. Ou seja, um lugar com muito pasto e bom para criar animais. Ele olha o natural, mas o homem e a mulher de Deus não vivem pelo que vê e vivem pela fé. Nós não deixamos de olhar o natural. Nós olhamos o natural, mas nós também estamos sensíveis à direção de Deus no nosso coração. E se a direção de Deus no nosso coração for contrário àquilo que nós estamos vendo, nós preferimos ficar com a direção no nosso coração. Ló só olhava o que estava do lado de fora. E quando Ló viu as campinas do Jordão, que eram todas bem regadas, que era o melhor lugar, Ló poderia ter agido em honra para com o seu tio e ter dito, tio Abraão, o Senhor foi tão bom comigo, eu saí de lá não tendo quase nada, Deus me prosperou tanto, faça o seguinte, o Senhor é mais velho do que eu, esse lugar é plano, esse lugar é bem regado, fique aqui vai ser melhor para o Senhor. Eu sou mais novo, eu vou para os lugares mais montanhosos, eu vou quebrar mais pedra, eu vou para um lugar mais difícil, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Só que Ló, eu acredito, meio ambicioso, não estou tão certo disso, porque a Bíblia não é clara. Ló, ele vai para as campinas do Jordão. As campinas do Jordão era o quê? Sodoma e Gomorra. Qual o problema de Sodoma e Gomorra? Lugar de gente carnal. E queridos, onde existe carnalidade demais, prostituição e demônio é tudo junto, queridos. Prostituição sempre está atrelada a demônio. Qualquer pessoa que se abre para a prostituição ou para qualquer coisa relacionada à prostituição, ela está abrindo porta para que demônio entre na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. E no começo pode parecer que está tudo bom, mas o fim de onde o demônio está operando é a obra de demônio, que é roubar, matar e destruir. Então a iniquidade daquele povo subiu até o Senhor. Deus trouxe juízo para aquele lugar. Porém, antes de trazer juízo para aquele lugar, Deus enviou ainda um anjo para livrar Ló. E o anjo disse, olha, saiam todo mundo, nessa noite vai vir fogo do céu, vai consumir essa terra, porque juízo vai vir sobre esse povo. Saia, avisa os teus parentes, diga que quando eles estiverem saindo, eles não olhem para trás. Só que eles saem, e a mulher de Ló, quando está caminhando, ela é tentada a olhar para trás. Queridos, Ló era um homem rico. Essa mulher era uma mulher rica. Ela tem que deixar para trás
a posição, as amigas, ela tem que deixar para trás toda a vida boa que ela estava tendo naquele lugar. Então, quando ela está saindo às pressas, ali bate no coração o desejo de olhar o que ela está deixando para trás. E quando ela olha o que ela está deixando para trás, ela está descumprindo uma instrução do Senhor, que é: não olhe para trás. Naquele momento, ela é transformada em uma estátua de sal, e ela perde todo o seu futuro, tudo o que a bênção de Deus poderia fazer na vida dela. Deus poderia dar tudo de novo, do bom e melhor, poderia fazer muito mais do que já tinha feito, simplesmente porque ela quis se apegar ao bom que Deus já tinha manifestado na vida dela, e não a palavra de Deus. Nunca troque o melhor de Deus pelo bom de Deus que Ele já fez. Nunca troque nem o melhor de Deus do amanhã pelo melhor de Deus que Ele já fez hoje na sua vida. Não fique olhando para o que Deus já fez. Se Deus está te chamando para experimentar algo novo, Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Não fique preso ao passado, nem ao presente. Ela ficou paralisada, ela perdeu de ver os seus netos, ela perdeu de envelhecer com o seu marido, e o marido dela avançou na vida. Ló não deixou nem... não olhou nem para sua mulher, no sentido de ficar com ela. Infelizmente, queridos, ele teve que ir adiante. Então, para a gente experimentar o melhor de Deus, a gente tem que olhar para frente, considerar que Deus é a melhor coisa que nós temos nas nossas vidas. Deus tem algo bom para você, Deus tem algo melhor para você. Diga isso para alguém, para você, diga: Deus, o seu Pai, Ele tem o bom e Ele tem o melhor. Aleluia. Eu gostaria, pessoal da música, pelo menos que toca, né, viesse. E eu gostaria, queridos, de falar também de uma outra passagem com vocês. Essa passagem falou muito ao meu coração essa semana. E ficou forte para eu compartilhar com vocês hoje. Que é uma passagem lá de Números, no capítulo 11. Em Números, no capítulo 11, aqui está retratando exatamente a história de um povo que experimentou algo que a gente chama do maior milagre do Antigo Testamento. Eu pergunto para vocês, se alguém perguntasse a você, valendo 1 milhão, qual é o maior milagre do Antigo Testamento? Você iria dizer o quê, queridos? O maior milagre que aconteceu no Antigo Testamento. E aí? Tá lá, uma entrevista na rua, você está passando, aí tá lá o pessoal fazendo entrevista, Rede Verbo, entrevistando. Você é crente? Sou. De onde? Verbo da Vida. Vou perguntar, qual é o maior milagre do Antigo Testamento? O que é que você diria? Quando Deus abriu o mar, queridos. Eu não vou dizer que esse é o maior, mas para mim esse é o maior, entendeu? Quando Deus abriu o mar. Sabe por que Deus abriu o mar? Deus abriu o mar para mais de 1 milhão de pessoas passarem, queridos. Aleluia. E o povo passou com o pé enxuto. Amado, Deus abriu o mar, mas pelo menos a terra fica molhada, queridos. Mas o povo passou com o pé enxuto. No meio da areia, pé enxuto. Meu Deus, Deus é poderoso demais. E esse povo, queridos, passou pelo meio do mar aberto, olhando as paredes de água. Quando eles passaram e terminou de passar todo o povo de Deus, o mar se fechou. Quem estava vindo perseguir o povo de Deus, que não tinha uma bênção, não tinha uma aliança, não tinha direção para fazer aquilo, só porque quis entrar na onda do milagre do outro, quando terminou o propósito do outro, a graça fechou. Isso é o problema de muita gente, queridos, que está vendo as coisas funcionar na vida do outro. E às vezes começa a dar certo. Por quê? Porque Deus ainda não terminou com o outro. Mas quando Deus terminar com o outro, Ele não tem nada com você nesse propósito. Aí vai fechar e você vai se dar mal. Você tem que saber o que Deus tem com a sua vida, para não sair imitando o que Deus está fazendo na vida do outro.
E esse povo passou e viu o livramento que Deus deu. E esse povo agora estava experimentando um maná todo dia, Deus trazendo comida nova, alimentando 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas. Imagina você ter uma família de mais de 1 milhão e para ter que alimentar com comida nova todo dia. Às vezes quando a família é grande, né, a gente compra cuscuz e ovo todo dia. Família grande, o povo enche a barriga. Família grande, a gente às vezes não pensa em detalhes não é, querido? Alguém aqui cresceu em família grande? Quem tem família grande normalmente não compra danoninho. Compra o grosso. Quer que o povo esteja nutrido. Deus tinha família grande. E o que acontece aqui, queridos? O povo estava comendo maná, só que chega um momento que o povo para de contemplar o milagre que Deus está fazendo, celebrar o que Deus está fazendo, começa a olhar o passado. E aqui no versículo 4 diz que, e o populacho, a população, aquele povão que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, e também disseram: quem nos dará a comer carne? Lembrando-se dos peixes no Egito, comiam de graça, dos peixes que comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. No versículo 6 eles ainda dizem: agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha só, queridos, eles começaram a se lembrar das coisas que eles gostavam no Egito. Aí lembram das cebolas do Egito. Antes, quando eu via isso, eu dizia: esse povo lembrava das cebolas do Egito. Quem gosta de cebola? Até que um dia eu comi a cebola do Outback. Eu digo: rapaz, eu já retiro minhas palavras de dizer que cebola não presta, porque você pode até fazer uma cebola boa. Mas a questão não é que a cebola do Egito era boa ou ruim, queridos. A questão é que o povo começaram a lembrar do tempo do Egito e desejar aquelas coisas, e olhar e disseram: rapaz, nossa boca está se secando com isso. Olha só, a gente só tem esse maná. Eu quero comer carne. Queridos, quando você começa a lembrar do passado, o passado quer te puxar, e o diabo coloca uma venda para ver o chicote que estava sobre a sua vida lá, que aquele povo era escravo. Era escravo, eles recebiam de graça peixe. A palavra fala, recebiam de graça. Mas, querido, o que adianta você receber peixe de graça se você é escravo? O diabo pode te dar até algumas coisas boas, mas ele quer te manter escravo. O faraó não tinha problema de dar peixe de graça para o povo, e pepino de graça, desde que o povo fosse escravo. Mas Deus nunca quis o povo escravo. Deus sempre quis o povo livre. E Deus estava dando maná todo dia, e eles disseram: só temos maná? Era melhor no tempo que a gente estava no deserto, lá no Egito, comendo o peixe de graça, o pepino e a cebola e o alho. Eles choram para Moisés. No versículo 10 diz: então Moisés viu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. No versículo 11 diz: e disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal a teu povo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Até Moisés, querido, ouvindo isso, chega para conversar com Deus e diz: Senhor, por que o Senhor botou essa carga toda sobre a minha vida? Sabe, queridos, às vezes a gente está servindo ao Senhor e Deus começa a colocar responsabilidade sobre a nossa vida. Aí você começa a ficar: eu estou muito sobrecarregado, chorando para o Senhor: eu estou muito sobrecarregado, eu vou morrer.
Moisés estava aqui sobrecarregado e falando isso para Deus. Graças a Deus que Moisés falou para Deus. O povo estava chorando, porque não tinha carne, pedindo carne. Só, queridos, que existem dois tipos de pessoas que choram na presença do Senhor. Tem uns que choram com os ouvidos fechados e tem uns que choram com os ouvidos abertos. Não tem problema não de você chorar na presença do Senhor por não estar entendendo bem as coisas, mas mantenha seus ouvidos bem abertos. Porque quando você chora com os ouvidos abertos, Deus fala. E quando Deus fala, Ele tira você do choro. Porque o choro pode durar a noite, mas a revelação vem no amanhecer. E o amanhecer, queridos, para mim não é o amanhecer do dia não, para mim é na revelação. Quando a luz brilha e quando chega a palavra de Deus, chegou luz, chegou o entendimento, chegou a revelação, chegou o amanhecer na sua vida. Para muitos o amanhecer pode estar chegando agora. Está amanhecendo para pessoas aqui que talvez você estivesse chorando. E Moisés estava lá. Versículo 13, ele diz: de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dai-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais. Versículo 16, Deus fala. Diga: Deus fala. Diga assim: Deus fala. Diga: meu Deus não é de gesso, Ele fala. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos. Isso para intendentes do povo, e o trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Olha o que Deus fala. Primeiro vai resolver o problema de Moisés. Moisés também está sobrecarregado. Moisés não estava querendo a carne do Egito não, nem o alho, nem a cebola, mas Moisés estava achando aquilo pesado. Moisés estava querendo abandonar o ministério, queridos. Se você ler o contexto, você vai ver que antes disso Moisés disse: Senhor, mata-me logo, tira logo a minha vida, acaba logo com isso. Aí Deus disse: faça o seguinte, levante 70 homens, e eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou falar contigo na presença deles, e eu vou tirar do espírito que eu coloquei em você, e eu vou distribuir com os 70, e eles vão levar contigo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: Moisés, tem uma unção tão grande na tua vida, que eu coloquei sobre a tua vida, que vai dar para eu encher outros 70 homens, para eles levarem contigo. Eu vou falar com você na presença deles, você vai precisar deles, mas eu vou tirar do que eu já te dei. Sabe, querido, no dia que você se sente fraco, no dia que você se sente só, no dia que você se sente sobrecarregado, nesse dia já existe uma unção, um poder, uma graça de Deus tão grande sobre a tua vida, que dá até para você compartilhar com pessoas que vão te ajudar a levar essa carga junto. Deus vai fazer isso com você. Resolveu o problema de Moisés. Aí diga: e o do povo? Pergunta: pastor, e o do povo que queria comer carne? Por que será que Deus ajudou Moisés só para ele conseguir aguentar o choro? Não, querido, Deus não quer você chorando. No versículo 18 ele diz: dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. É como Deus está chegando para Moisés e está dizendo: Moisés, chega para Moisés e diz: oh, Moisés, o povo está chorando para você, está dizendo que não tem dinheiro, está dizendo que não tem carne. O povo está querendo carne, o povo está querendo carro, o povo está querendo casa, o povo está querendo dinheiro, o povo não está querendo se contentar com esse salário. Faz o seguinte, Moisés, tu está meio sobrecarregado, eu vou tirar do espírito que eu coloquei sobre ti, da unção que está sobre a tua vida. Levanta mais algumas pessoas aí que tu acha que não tem a condição ainda, mas que são fiéis. Eu vou tirar do que eu já coloquei sobre a tua vida, eu vou colocar sobre a vida deles, eles vão levar junto contigo. Mas Moisés, agora tu vai falar com o povo e diz para o povo o seguinte: povo que quer comer carne e que está chorando porque quer carne,
santifique-se para amanhã. Diga, santifique-se para amanhã. Querido, você nunca se santifica para hoje, é sempre para amanhã. A sua vida, o que você está desfrutando hoje é o que você se santificou ontem. Lembra do que Moisés falou? Moisés não, Josué. Deus disse a Josué: diga ao povo que santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. O diabo sempre diz para você: ei rapaz, tu está se santificando e está sofrendo. Aí você vai dizer: não estou me santificando para hoje não, Satanás, eu estou me santificando para amanhã. Hoje você pode estar me vendo nessa situação sem experimentar esse milagre, mas o que eu estou experimentando em Deus e consagrando ao Senhor é porque amanhã eu verei a bondade de Deus na minha vida. E Deus diz isso: diga ao povo que se santifique para amanhã. E ele diz: e comereis carne, porquanto chorais aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Aí ele diz, Moisés diga ao povo, versículo 19: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Meu Deus! Deus diz, diga ao povo que eles vão comer. Não vai ser 1, não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ser 4, não vai ser 5, não vai ser 1 semana. Eles vão comer carne 1 mês inteiro, até sair carne pelo nariz. Aí é interessante que Moisés fala de novo com Deus, e Moisés diz: Senhor, são 600 mil homens. Como 600 mil homens? Olha só, queridos, a Bíblia é maravilhosa demais. No versículo 21 diz: respondeu Moisés: 600 mil homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu dissestes: dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro. Aleluia! É Deus dizendo para vocês: se santifique, eu posso fazer a sua conta transbordar. Se santifica, eu posso fazer a sua geladeira transbordar. Se santifica, eu posso fazer cliente chegar que você não vai poder nem atender saindo pelas portas. Se santifica, eu posso fazer aquilo que você não tem nem condição de receber. Aleluia! Eu posso te prosperar extraordinariamente, é o que o Senhor está dizendo. Aleluia! Ah, Senhor, o povo está querendo ver milagres. Se santifique, eu posso fazer tantos milagres através da sua vida, que você vai ficar com os braços cansados. Deus ungiu um herói da fé, queridos. Ele fazia tantos milagres que os ombros dele ficaram luxados de tanto as mãos que ele impunha sobre as pessoas. Aleluia! Aí mais Moisés diz: mas Senhor, como pode? E a gente pode dizer: mas Senhor, como pode? Todas as perspectivas para o futuro não dizem isso. Mas Senhor, e se aprovarem uma escala de 4x3, meu irmão, pode aprovar até a escala, você já sabe de quem? De Roberto Carlos, né? Mas pode aprovar até a escala de Roberto Carlos, querido. Teu funcionário trabalhar só 1 dia e folgar 1 ano inteiro, e você ainda pode prosperar. Se Deus te ungir, você pode prosperar. Deus pode fazer até as pedras trabalhar para você. Deus pode fazer até os pratos lavar sozinho. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Agora, isso é Moisés falando: Senhor, são 600 mil homens. Moisés viu Deus fazer 1 milhão de pessoas passarem, queridos. Mas às vezes a gente experimenta o milagre do Senhor, e se a gente não tiver cuidado, a gente esquece do que Deus fez de bom e começa a só ficar preso no presente. A gente tem que lembrar do que Deus fez de bom no passado, não para ficar preso no passado, mas para, querido, nos levantar e preparar para o que Ele vai fazer hoje. Porque aquele que fez é o que faz, é o que vai fazer. Aleluia! Aí Deus responde para Moisés, versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado o meu braço, a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, meu braço se encurtou.
Ei, o Senhor fala com você nessa noite. Imagina Deus está falando com você nessa noite. Ei, o meu braço se encurtou. Eu fui poderoso com Moisés e não sou com você. Eu perdi o poder. Deus falando com você, eu perdi o poder. Eu perdi a capacidade de fazer milagre na sua vida. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você verá grandes coisas que você só vai poder dizer: só poderia ter sido Deus. Você pode ficar de pé nesse lugar, querido. Eu quero orar pela sua vida. Vale a pena deixar o passado, queridos. Vale a pena não ficar preso no presente. Você pode estar vivendo a vida melhor do mundo. Deus quer te levantar para algo maior. Aleluia. Deus quer te levantar para algo maior. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer te fazer ter experiências que você nunca teve com Ele. Aleluia. Quando você lê esse contexto, você vai ver, queridos, que veio tanta carne, que o povo não conseguia nem colher tudo. Gostaria que você levantasse as suas mãos nesse momento. E nesse momento coloca o teu coração em Deus. Se Ele falou ao seu coração nessa noite, existe alguma área que está te prendendo, queridos, no passado. Sejam coisas que você fazia errada e o inimigo quer trazer você de volta para fazer o errado. Ou coisas boas que aconteceram e você está querendo lembrar das coisas boas. O inimigo quer trazer a sua visão para o bom que aconteceu. Ele está querendo te impedir de experimentar a glória, o favor, a unção de Deus para o bom de hoje, o melhor de hoje. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas aqui que estão presas vão experimentar uma unção dobrada para hoje. Xarabacosodoriam brababash, restecambro sonoramamash, rosocondariam bahas sodoriam brahash, oh xebeream rosodoriam bahas. Pessoas que estão aqui dizendo: meu Deus, a mesma roupa hoje de novo para a igreja. Deus pode te dar tanta roupa que vai sair pelas portas dos armários, que não vai caber no teu armário. Mas Senhor, de novo indo para a igreja com a gasolina no amarelinho. Deus pode encher de uma forma tão grande. Ele vai encher o teu tanque de uma forma tão grande, tão poderosa, que você vai encher o tanque de outros. Senhor, cuscuz com ovo de novo, rosco-ovo de novo, comida chinesa, japonesa, restaurante. Queridos, Deus vai fazer coisas novas. Aleluia. Pessoas que estão aqui: Senhor, eu não aguento mais estar indo para a igreja, eu não sinto a tua presença. Houve um tempo que eu servia ao Senhor com tanta sensibilidade, mas eu estou me sentindo tão frio. Eu estou na igreja, parece que o Senhor não fala comigo, parece que o Senhor fala com as pessoas, não sei o que eles estão sentindo. Parece até uma encenação, Senhor. Eu estou cansado disso, parece até que eu estou simulando as coisas. Deus vai falar com você de uma forma tão profunda que você vai ficar extasiado. Pessoas aqui vão receber de uma unção tão forte que você não vai conseguir nem se levantar na sua força. Se prepare, está chegando um tempo. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas através de vós. Aleluia. Levante as suas mãos enquanto o louvor estiver cantando, queridos, e consagre ao Senhor. Aleluia. Pai querido e amado, nós queremos te louvar por cada pessoa que está aqui, Pai. Eu creio que é um tempo de restauração em dons e chamados, Pai. Chamados genuínos que estão aqui, estão paralisados, vão avançar.
Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que está quebrado o Senhor vai consertar. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que aquilo que está sem sabor, o Senhor vai dar sabor. Aquilo que está sendo o mesmo de sempre, Pai, virá coisas novas. Eu declaro em nome de Jesus, avivamento sobrenatural, genuíno, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. Você não vai precisar de um evento para se motivar para vir para essa igreja ou para onde Deus te chamar. Você vai vir com alegria, você vai vir com fé, você vai vir avivado, você vai vir cheio da unção, você vai vir cheio da graça, você vai vir cheio do favor. Aleluia! Você está pronto para dar o seu melhor ao Senhor? Aleluia! Então vamos. É você e Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você que ouviu essa palavra e você percebe que a sua vida estava presa em algumas coisas, seja boa, seja ruim, isso não é o que eu quero saber. Mas você percebe que hoje é um marco na sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui à frente como um passo de fé. Eu quero orar por você. Enquanto isso, eu gostaria que o restante continuasse louvando ao Senhor. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Eu vou passar com a Aurélia e vou impor as mãos sobre vocês. Nós não vamos ministrar sobre vocês, nós só vamos impor as mãos sobre vocês. Quando nós impusermos as mãos sobre vocês, receba não de nós, mas a partir de nós, do Senhor, através de nós. É melhor essa palavra, através de nós. O Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Se levante hoje. Esse passo de vir até aqui é só um começo. Mas quando você voltar para a sua cadeira, volte diferente, com uma posição diferente, assumindo um lugar
diferente no Senhor. Os demais eu gostaria que vocês, aí onde vocês estão mesmo, sabe, se entrega ao Senhor. Há uma unção aqui tocando na sua vida. Vamos lá, queridos. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino, a nossa. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade.
majestade. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O homem mais notável. Ele ama a justiça. Aleluia. Tem alguém aqui que chegou com alguma dor ou enfermidade e gostaria de receber oração para cura especificamente? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Todos sarados aqui, amém. Estenda as mãos na direção delas, querido. Glória a Deus. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, queridos. Sabe de uma coisa? A palavra fala que há tempo de construir, há tempo de quebrar coisas, de desfazer e de fazer. O Senhor desconstruiu algumas coisas aqui nessa noite que foram preparadas contra a sua vida. Armadilhas preparadas contra a sua vida, estruturas preparadas para que você fique preso em um lugar fora da vontade de Deus. Algo até bom em alguns casos aqui, mas ainda não é o melhor. Mas eu creio que o Senhor quebrou essas estruturas para que você possa ir além e chegar no lugar que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu chamado, para o que Deus construiu, projetou para a sua vida. Pai querido e amado, eu oro por eles, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a obra que o Senhor começou aqui nessa noite, ela dê continuidade e o Senhor continue falando aos corações e haja crescimento, e haja mudança, e haja renovo, e haja Cristo formado em cada um, em nome de Jesus, para formar em Cristo em outros, em nome de Jesus. Diga: eu recebo e eu me preparo, eu me santifico para viver as novidades que Deus tem para a minha vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra e você quer entregar a sua vida para servir a Jesus, ou voltar hoje aos caminhos do Senhor Jesus. Se você está aqui e quer fazer uma aliança com Cristo, não demore. Se já está no seu coração, levanta a sua mão. Tem uma pessoa ali, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Aleluia. Mais uma pessoa lá atrás, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Se tem mais alguém, levanta a sua mão. Quem é a próxima pessoa? Tem uma pessoa lá, glória a Deus, o Senhor aqui também, o Senhor seja louvado. Aleluia. Mais alguém quer dar esse passo para Deus, entregando a sua vida para Ele? Levanta a sua mão. Mais alguém? Eu gostaria que os que levantaram a mão viessem até aqui à frente. Eu quero orar por você. Mais alguém ali? Aleluia, glória a Deus. Venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Aleluia. Deus vai fazer algo novo na vida de vocês, aquilo que só Ele pode fazer. Eu não posso, essa igreja não pode, mas Deus pode. É um novo tempo, Ele está restaurando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quantos podem agradecer a Deus? Jesus foi quem fez.
a obra por cada um de nós. E Ele vai completar na vida de vocês. Estendam as mãos para eles. Pai querido e amado, nesse momento nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, que hoje seja apenas o primeiro dia de uma nova história com o Senhor, Pai. Que eles venham conhecer o Senhor e o poder de uma nova vida. Em nome de Jesus. Senhor, faz deles novas criaturas. Perdoa todos os seus pecados e erros do passado ou até do presente e próximo, Pai, porque o Senhor é rico em perdoar, e que eles possam viver hoje novidade de vida, sem ter do que se envergonhar na Tua presença, assim como nós podemos Te servir hoje, Pai, sabendo que o Senhor é gracioso conosco. Amém. Eu gostaria que vocês aqui na frente falassem juntamente comigo. Diga: Senhor Jesus, eu Te entrego a minha vida, recebe o meu espírito. Eu creio que o Senhor morreu e que ressuscitou e que está vivo agora mesmo. De hoje em diante eu Te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Obrigado, Jesus, por me perdoar. Obrigado, Jesus, por me receber na Tua família. Amém. Palmas para eles, queridos. O Senhor seja louvado. Glória a Deus. Se possível, eu gostaria que vocês acompanhassem nosso casal, que vai te ajudar. Eles vão te presentear. Nós temos um presente. Eu gostaria de chamar os dirigentes do culto de hoje. Quem está dirigindo o culto hoje? Amém.